Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Isso- Mais uma vez, mais uma live aqui de Montebello do Sul, da Vinícola Vinum Terra, para todo o Brasil. E quem sabe, olha, já o O pessoal vai pessoal está entrando. chegando, que legal. Logo mais a convidada vai estar também com a gente. É muito importante esse assunto, pessoal. Esse assunto, todos são importantes, mas esse é muito especial, porque estamos no período do Advento, de Natal, das festas, né? Do nascimento de Jesus, né? E então fim de ano. Então é muito importante a gente essa live de hoje, que você vai poder também participar, mandando a tua pergunta, a Andrea vai responder, não tem Na medida do problema. possível, né? Isso, à medida do possível, porque é 45 minutos a uma hora de áudio, né? Então, a gente depois pode ir conversando em outros momentos, tá bom? Então, que bom estar aqui com vocês também, eu e a Marilei, né? Então, Bem-vindos a Elisa, a Cantina Mincarone, Cantina a Mincarone, né? Equipora. Oh, Equipora, que legal. Agricultura biodinâmica também. mas é muito importante, gostaria já que uh, todos vocês, na medida do possível, já que estamos caminhando junto, hora que tem um tempo, de convidar uma pessoa mais próxima, e vocês têm mais afinidade no, para que fazer lives e divulgando a biodinâmica, os projetos maravilhosos que temos aqui no Brasil. E acho que é muito importante, só que tem que se dedicar um tempo. Há pouco, meia hora atrás, eu estava no vinhedo, estava pulverizando, passando, né, um tratamento natural. Já estou aqui, né? É E assim. compartilhando com vocês. É um esforço também, mas é muito importante para que o movimento cresça, né? E cada vez mais na América Latina. É importante, sim, é bastante trabalho, mas o resultado disso é uma produção, né, orgânica e biodinâmica que preserva a biodiversidade, né, o solo vivo, porque aqui a nossa convidada está chegando. Também, às vezes, quando você vai fazer um trabalho desses, de, de live, já ocorreu uma vez com nós. Eba! Andréia, bem-vinda! Boa É a biodinâmica que deixa essa noite. parte jovem assim, Andréia. É a biodinâmica que... Jéssica, boa Boa noite. Boa noite! noite. Oi, Tudo Marilei. bem? Boa noite. Tudo Olha, ótimo. E vocês? Estamos tudo aí. bem. Obrigada, Andréia, por ter aceito o convite. E porque agora é uma época muito corrida, né? Não sei para que todo mundo corre tanto, né? Mas em soma, né? E aí a gente foi muito especial, é muito especial esse encontro, a gente conseguir se reunir aqui e compartilhar com as pessoas que estão nos acompanhando. Porque nós vamos falar hoje sobre a biodinâmica, assim como a homeopatia, além, né, Andréia, né, Sim, além de um preparado biodinâmico, um preparado homeopático, mas todas as energias sutis que estão junto e que englobam todo esse trabalho e toda essa maneira de produzir, cultivar, nós, no caso, produzir e elaborar vinhos orgânicos e biodinâmicos. A Andréia, que trabalha com consultoria, né, sim. Andréia? Isso.
Uhum. Só para a gente. Não, e aí, só um minutinho. E depois, por que é muito especial? Porque nós iremos falar dos preparados de reis, que são elaborados na época, porque dia 6 de janeiro nós teremos o Dia de Reis. Sim. E a agricultura biodinâmica, a homeopatia, está envolvida em todo esse processo. Então, por isso que será muito especial esse nosso encontro de hoje. Edgar. Os preparados de reis, eles são assim, acredito eu, que é o momento máximo de quem trabalha com a biodinâmica, de concentração de forças, né? De energias, de espiritualidade. É muito importante aquilo que a Andrea hoje vai falar para a gente. Agradeço muito, Andrea, pela segunda vez este ano, hein? Segunda vez, Sim. aceitar o desafio, deixar teu trabalho também aí. E eu que tive o privilégio de ter você como professora, eu tenho que cuidar porque eu já te chamo de professora. Mas, Mas formou um bom discípulo, viu, É Andréia? claro. a gente, Muito trabalhador. então, acho que eu tive o privilégio de ter bons professores em Botucatu e você foi uma pessoa muito especial para mim e está sendo sempre nessa minha caminhada, nesse meu trabalho aqui. Mas acho que vamos iniciar da seguinte forma. Você é de família que trabalhava assim com agroecologia ou na caminhada da vida alguma coisa te direcionou para biodinâmica, para docência, para consultoria? Agora também empresária, né? Tem até a sua empresa de produtos biodinâmicos, de preparados. Até a gente poderia já ir anunciando se as pessoas depois querem adquirir, podem aonde entrar, como fazer, vamos passar direitinho para as pessoas, porque já eu acho que umas 15 pessoas já entraram aí, né, Marília? E então... depois nós falamos dos vinhos também. Certo. Valeu, Andréia. Então vamos lá. Fica à vontade. Primeiro quero Presente, né? Oi? Vai lá. Pode se apresentar. Sim. Primeiro quero te agradecer a vocês dois, Edgar e Marilei, pelo convite de estarmos aqui, na verdade, conversando, né? Nós três pensamos nessa noite da gente estar compartilhando esse espaço para a gente poder trazer um pouco, movimentar esse tema que nos ocupa, né, diariamente, nos nossos dias, no nosso dia a dia, nas nossas atividades. E então fico muito grata da gente poder estar sempre compartilhando e hoje em especial aberto, né, nesse canal aberto para as pessoas e que seja uma conversa e também fonte de inspiração para que mais pessoas possam estar imbuídas desse fazer e desse sentimento de respeito para com a terra e aí a gente pode entrar um pouco, sim, no tema dos preparados biodinâmicos, da homeopatia, com um olhar um tanto diferenciado, né, nesse nosso contexto agrícola. E um pouco do meu caminho, Edgar, eu não venho de família agroecológica, eu venho sim por parte paterna de uma família italiana, já no Brasil, que cultivava a terra também, porém, meu pai cultivava da maneira como muitos agricultores, de forma convencional, nos anos 70, 80. Então, eu tinha sempre essa relação com a agricultura, através das atividades do meu pai como agricultor, e, e acho que um dia todos nós, na nossa ancestralidade, tivemos essa tarefa, né, de lidar com o trabalho agrícola, em algum momento lá atrás, né, das nossas famílias. E muito bem, então, no sul do Brasil, a família do meu pai morava no sul do Brasil e ele tinha, então, esse trabalho vinculado à terra em Santa Catarina e Paraná.
Mas eu, desde muito nova, quis trabalhar com aquilo que, além de ser produção, era algo mais voltado ao meio ambiente, né? Eu, como pré-adolescente e criança, tinha esse vínculo já muito íntimo com a natureza. E me sentia muito à vontade, muito revitalizada, muito em casa quando eu estava na natureza. Então, esse para mim foi vamos dizer assim, uma percepção que eu sabia que eu queria estar em meio à natureza, sempre, né? Então, por isso escolhi trabalhar com agricultura e mais ainda com agricultura que falasse, que dialogasse com esse tema mais amoroso para com a terra e a própria produção de alimentos e alimentos saudáveis. Então, ao longo do meu percurso, né, de jovem e jovem adulta, já na faculdade, na Universidade de Agronomia, aqui em Piracicaba, eu tinha esse viés mais voltado para a agroecologia. Então, aí eu encontrei a biodinâmica, e pude, nesse caminho da biodinâmica, já logo me aprofundar nessa busca pelo trabalho com o que eu vou dizer agora, que não é só o lado material da produção agrícola, mas também o lado que complementa esse lado material, que são as forças. Então, essas forças que constituem uma produção e uma atividade agrícola e a própria natureza sempre me cativaram, me chamavam a atenção. Então, por aí a gente foi, né? Eu fui descobrindo, fui encontrando pessoas muito importantes que me mostraram e me apresentaram esse caminho na agricultura biodinâmica. É, E a sua relação Sim, Marilei. eu quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui nos assistindo, mas também Sim, o professor, que é teu colega, o Roberto Wagner, que ele é professor do curso de agronomia CCA, UFPB, em Pernambuco, e ele manda as saudações para nós. Então, que bom. também viticultura e enologia que entrou, e todas as pessoas queridas que estão aqui nos acompanhando. Mas eu queria dizer que esses que seguem a biodinâmica são um pouco rebeldes, né? De seguir um outro caminho, que é o mesmo caminho do Edgar, né? Que não. eu não me sinto, eu sinto que eu estou dentro da. Há anos atrás eu pensava que eu estava fora da curva, agora eu percebi que não, é o contrário. Quem está fora da curva são os outros. Eu estou dentro. Mas fala um pouquinho da relação, que eu tenho uma saudade muito grande e sempre me ligo espiritualmente com ele, porque ele foi, acho, uma pessoa muito importante também para mim, e mais ainda para você, que conviveu com ele muitos e muitos anos, o René. Fala um pouquinho sobre essa personalidade que marcou a América Latina. Puxa vida, que surpresa, Edgar. Realmente poder falar, ou falar de biodinâmica aqui no nosso contexto brasileiro e da América Latina toda, a gente precisa reconhecer a importância dessa grande pessoa que nos observa lá de cima, desse nosso universo celeste, que é o René Piamonte. Foi professor de muitas pessoas, consultor e pesquisador e um grande amigo, né? Ele, para mim, ele teve um papel assim, um papel muito marcante, porque justamente esse trabalho que eu desenvolvo com os preparados biodinâmicos dentro da agricultura, realmente eu pude aprender em grande parte, principalmente no início da minha carreira, do meu trabalho, eu pude aprender com ele e de uma forma assim muito primorosa. Muitos outros me ofereceram também esse aprendizado, me ensinaram muito,
Sou muito grata a cada um que eu pude cruzar no meu caminho. E nos últimos anos, bons anos, eu trabalhei bastante junto com o René, pesquisando e tendo muitas conversas e realmente dando aulas também juntos aqui e em outros lugares. Então, é com muita gratidão que a cada momento, a cada instante que eu faço os preparados, eu me relaciono também nessa esfera espiritual com o René. Ah, que Então, que bacana, bom que você perguntou dele. É realmente uma pessoa marcante aqui para nós, né? que E legal. profundamente íntimo da Mas, biodinâmica. André, Sim. você estava comentando, entrando para os preparados biodinâmicos, falando um pouquinho da sua trajetória. Uhum. Queremos ouvir. Da minha trajetória com os preparados. Isso. É, sim, começou no final dos anos 90, meados dos anos 90, e justamente fazendo os preparados, já me dedicando a aprender, né, sobre os preparados com o René, com outras pessoas que vieram também de fora do Brasil, eu logo identifiquei como sendo a minha tarefa de vida, né? E, e aí a gente aprende de um jeito e vai se desenvolvendo ao longo da profissão e vamos dizer, aprimorando e escutando outros caminhos também. Então, eu vejo que ao longo desses longos anos de trabalho, bem direcionados aos preparados, eu pude, assim, aprender com tantas pessoas e também desenvolver formas próprias de fazer esses preparados e utilizá-los. Então, os preparados são, eu posso dizer assim, como já falei na outra live, né? Eles constituem esse coração, esse íntimo da biodinâmica, da prática agrícola, no desenvolvimento de uma, vamos dizer, de uma esfera da agricultura agroecológica, no caso a biodinâmica. Então, os preparados eles tocam bom, acho que talvez começar um pouco assim, né? Que a agricultura por si só, ela é uma prática do ser humano. Então, é uma intervenção, a agricultura é, desde sempre, uma intervenção do ser humano na natureza. A partir do momento que a gente faz a prática agrícola, a gente está intervindo na natureza. E como essa intervenção vai ser? Essa é que é a pergunta. Então, já exatamente há 100 anos atrás, quando foi dado o curso para agricultores, e onde toda essa, vamos dizer assim, essa bagagem da agricultura, do que hoje a gente chama de agricultura biodinâmica, foi trazida e compartilhada com os agricultores, já naqueles anos 20 do século passado, a gente tinha princípios que ainda hoje são muito atuais na nossa pauta mundial, internacional, de práticas agrícolas sustentáveis, regenerativas, para desenvolvimento de vamos dizer assim, de uma concepção agrícola moderna, para o mundo de hoje, né, atual. Então, é, os preparados biodinâmicos entram aí como elementos que podem dar o suporte, auxiliar o ser humano nas mais difíceis situações que encontramos como agricultores. E hoje, por exemplo, cada vez mais, né, esse ano nós tivemos muitas situações na agricultura esse ano, mas os anos anteriores também, né, com relação a esse colapso climático. Então, essa crise climática que nos toca a todos nós, né? E a biodinâmica, trabalhando com os princípios da agricultura biodinâmica, com os ritmos que a agricultura biodinâmica propõe, essa ferramenta que são os preparados feitos de forma utilizados e feitos de forma bastante coerente e séria, não aleatoriamente, né? A gente consegue atingir situações de respiro na produção agrícola, né? Frente a essa dificuldade toda que enfrentamos mundialmente
que chamamos de crise, mudança, colapso, emergência climática, por exemplo, né? E que nos Então, atinge, né, sobremaneira. E nos como atinge muito, né? Para ter totalmente, tá? uma, Todos nós. E, para ter e- uma ideia, na safra passada nós perdemos mais de 90% da safra. mas o problema é que quando, Andréia, ali Aham. vamos pegar a sua região, Sim. quando começa a semear as lavouras, os problemas, todo mundo planta quase que os mesmos produtos, e os problemas que atingem as lavouras, como nós aqui, a viticultura, Uhum. vem tudo junto. Vem tudo junto. Sim. Então, vejam bem, eu estava até pensando bastante hoje lá no vinhedo, disse, caramba, como era fácil trabalhar a viticultura há 45, 50 anos atrás com meu pai. Como estava Uhum. fácil. Era podar, roçar, pulverizar alguma coisa, colher. E agora a resistência dos patógenos, cada vez mais resistentes, mais fortes, e você tem que aplicar mais e tem que estar mais atento. Então, bastante assim, atualmente, essas mudanças, e chega a mudar o clima, às vezes, 3, 4 estações num dia. Aqui tá friozinho esses dias, né? Chega, a gente já nem guarda mais o cobertor, É? porque a qualquer momento precisa dele. É assim, Sim. é uma coisa muito interessante, então, que você estava falando. Então, eu acho que nesse sentido, sabe, a gente percebe isso e as plantas, sentem isso também, Muito. então existe aí, uma, vamos dizer assim, um desafio, como lidar com as plantas nesse ciclo meteorológico, mas também, climático, mas também fisiológico da planta, porque vem frio e aí vem calor em cima do frio e volta o frio, então, aquilo que para a planta era um sinal de que, vamos soltar as flores ou vamos emitir a brotação, de repente se confunde. Então, nesse sentido, o trabalho, por exemplo, com os preparados ajudam a tornar essa, vamos dizer, essa interação solo, planta, ar, né? Vamos dizer, a atmosfera, o mineral tal, ajudam a reorganizar. Então, a planta e todo esse sistema, ele se torna, de certa forma, mais resiliente a poder enfrentar essas dificuldades. E então, e aí, sem dúvida, os animais também, né? Não mencionei, os animais, falei do ser humano e do vegetal, mas também os animais. Então, nesse sentido, a gente pode perceber como, através de práticas, regenerativas, práticas, sustentáveis, práticas da agricultura biodinâmica, nós conseguimos, tocar mais uma vez nessa memória, talvez, dizendo que a planta pode, ou que o sistema pode compreender essas mudanças. Então, ela tem quase que uma estrutura, um eixo próprio nessa sabedoria da natureza. E E. isso é tão importante porque, Andréia, uma das dificuldades, nós, o pessoal que está entrando na primeira vez, nós temos uma vinícola, que é a primeira vinícola do Brasil certificada orgânica e biodinâmica em toda a sua produção. O Edgar é Sim. enólogo, é especialista em agricultura biodinâmica, e a dificuldade que a gente sente é das pessoas entenderem o que é a biodinâmica, como que isso diferencia de por exemplo, no cultivo da uva, né, do cultivo convencional. E a Uhum. mesma coisa se aplica para as verduras, as frutas, os animais, cana, todos os âmbitos produtivos, né?
Isso. E aí, o que é muito interessante a gente observar que, então, ao passo que a gente está na agricultura trabalhando com essa força da natureza, a gente precisa considerar que existe algo que está abaixo de nós, que a gente não enxerga, né? Que é dentro da terra. A gente tem ali uma camada que a gente trabalha no solo, e a gente tem toda uma esfera que interfere também na agricultura, que é essa esfera que está sobre nós. Então, se a gente puder dizer que a agricultura justamente trabalha essa relação desse mundo mineral profundo, né, que dá origem aos nossos solos, e dessa vastidão do universo que dá a origem ao campo sutil também na agricultura. Então, como agricultores, estamos lidando com forças com forças, vamos dizer, de fora da Terra, e, ao mesmo tempo, com forças de dentro da terra, da profundidade da terra. E aí, justamente, o preparado biodinâmico, que é um dos temas que a gente quer trazer aqui, ele vai ordenar, de certa forma, nos dias de hoje, ele vai ordenar essa relação. Ele vai ajudar a tornar esse organismo agrícola um pouco mais coerente na sua forma de fazer agricultura. Então, é quase que um auxílio, um apoio para o agricultor continuar lidando com esses desafios enormes, e que vamos ter muito mais nos próximos anos, né? A gente está só começando com essas dificuldades, mas eu tenho certeza que as ferramentas estão já disponíveis para a gente poder lidar da melhor maneira possível. A gente precisa aprender, realmente reaprender a fazer uma agricultura, né? E eu acho que existem várias formas agrícolas que dão essa sustentação, inclusive, né? Que dialogam com a agricultura biodinâmica e com a homeopatia, por exemplo, né? Trazer a homeopatia para dentro da agricultura, das paisagens, também é um grande benefício. Talvez ali, Marilei, que tem mais prática, o Edgar também no campo, né? A gente poderia falar um pouco, né? O que seria esse uso da homeopatia também nos campos, né? No caso de vocês, nos vinhedos. Como que vocês veem essa qualidade da homeopatia somada à biodinâmica na paisagem? Uma coisa muito interessante, Andréa, e aí passo a palavra para a Marilei, porque eu acredito que, aqui nós, no nosso organismo agrícola aqui, antes de 1919, ele era convencional. O trabalho era tanto em solo, fruto, convencional. E Ah, a agressão, né, sobre a micro e o macro, tudo que se possa imaginar, foi tudo destruído. É uma propriedade que recebeu tanta carga química que nós imaginamos que a homeopatia, ela pode nos ajudar se existe ainda alguma coisa para equilibrar, né? Sanitizar e uhum. dar mais vida e saúde a esse organismo agrícola, né, Marilei? Você falou Por isso que você foi fazer o curso, porque a gente imagina que a homeopatia vai nos ajudar muito nos tratamentos, tanto em fruto, tanto em folha, tanto em solo, com as formigas, com tudo que a gente imagina, com os animais também. E a gente, então, está indo para esse, também para esse viés aí Sim, de saúde do solo. muito você bom. falou, Andréia, das paisagens, né? As paisagens, para mim, é um tema muito caro, porque foi com esse tema de paisagem cultural vitícola que eu fiz a minha especialização em patrimônio cultural e o mestrado e o doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Então, ou seja, a preservação da paisagem cultural vitícola, né? O quanto isso passa despercebido, né, no dia a dia da produção em um território vitivinícola. Bem, mas a homeopatia surgiu, o Edgar também foi a pessoa que me incentivou, porque conhecia a professora Fernanda Miranda, que foi minha professora, e agora eu estou terminando um curso de homeopatia na radiestesia, com o professor Rafael Cipriano, do ITEPO, no Rio de Janeiro. E também são pessoas ligadas à Universidade de Viçosa, do curso de agronomia, biólogos, em soma. Mas a homeopatia é uma coisa muito, muito especial e muito sensível quando nós falamos dessas energias sutis. Eu quero fazer uma breve introdução, que esse aqui é o livro do Samuel Hahnemann, né? O Organon, o Tratado da Arte de Curar. A homeopatia foi fundada por Samuel Hahnemann, que nasceu em 1755 na Alemanha, e em 1779, 80, ele se graduou em medicina. Exerceu por longos anos o ofício de médico e depois, inconformado com o rumo que a alopatia tomava, dessa coisa imprecisa, com a cura, com os pacientes, ele, apesar de ter uma vida confortável, largou isso e foi traduzir obras. E uma dessas obras foi do Cullen. E isso que o fez trabalhar com a homeopatia e praticamente descobrir a homeopatia. É claro que devem ter outros estudos anteriores, mas aqui o que mais tomou corpo, né, foi a partir do Hahnemann. Então, a homeopatia, o que ela busca? Ela busca, ela é uma ciência, né, que nós podemos aplicar em tudo, nas árvores, nas flores, nos animais, nas pessoas, né? E até eu tenho uns escritos aqui para não me esquecer, pois ela se fundamenta, né, em processos holísticos, naturais e universais. Os holísticos são os processos de energia, né? De energia, essas energias sutis que a gente não vê. Eu nunca esqueço que no curso de homeopatia com a professora Fernanda, numa determinada aula, e daí eu falava com a Edgar depois, ela falou sobre o poder que tem uma gota de água. No oceano. Né? No oceano. Ninguém imagina. Dinamizado, né? Dinamizado. Que isso, depois a gente vai chegar, que isso vem ao encontro da dinamização biodinâmica. Sim. Né? Então, os preparados, o que eles fazem? Eles equilibram, eles harmonizam, ele vibra e emite energia nas plantas, solos, animais, micro-organismos, água e ambientes. E elas atuam, como eu falei antes, nos animais e plantas, solos, água, ambientes. E, então, nos animais e plantas, na energia vital, né? Porque se você não tem a energia vital, você não consegue viver, né? Em algum momento, isso se manifesta. Quando a energia vital está baixa, por isso que as pessoas adoecem, né? Então, nos animais e plantas, equilíbrio, defesa, reprodução, resistência a doenças e pragas. Nos solos, nos micro-organismos, na estrutura, nos nutrientes, no equilíbrio, na energia. Na água, na estrutura, nutrientes e também na energia. E também nos ambientes, nos campos energéticos.
Por isso que nós falamos antes, né, das energias sutis. E a homeopatia, para ter uma comparação assim, então, a homeopatia, ela trata com a lei dos semelhantes, que você procura o que você quer buscar a cura e você procura uma planta semelhante a todos os efeitos que essa doença expressa na pessoa. E é alguma coisa assim maravilhosa. Eu não me sinto em condições de atuar como homeopata, porque eu deveria me dedicar 24 horas por dia para estudar. Mas a minha intenção em fazer homeopatia foi só para atender, né, auxiliar o Edgar nos vinhedos. Então, a homeopatia é a lei dos semelhantes, a alopatia, lei dos contrários. Na homeopatia, substâncias vegetais, animais, minerais e dinamizadas, como é na biodinâmica. Na alopatia, nos agrotóxicos, são substâncias químicas altamente concentradas. Na homeopatia, a medicina vitalista, energética, que não cura um problema, mas cura a pessoa como um todo. E na medicina da alopatia, ela busca, é uma medicina materialista e mecanicista. Então, os tratamentos na homeopatia são integrais e holísticos, né? E na alopatia e agrotóxicos são locais e fragmentados. A homeopatia também, ela não deixa resíduos, ela é uma tecnologia limpa, né? Ela é barata, replicável, acessível, com uma tecnologia social, porque atende, e além de tudo é barata, né? E ela fortalece, né, os mecanismos de defesa natural dos sistemas vivos. E a alopatia, ao contrário, né? Ela tem efeitos colaterais, contamina, intoxica, é cara, custos elevados, ela é excludente e concentrada na mão de pequenas empresas. Sim, porque os defensivos agrícolas não é todo mundo que tem, né? Não é toda empresa que tem. Se olhar bem, quantas empresas no mundo, Andréia? 5 ou 6? Não chega a 10? Né? Então, o que são as vantagens? Além disso, dela ter baixíssimo custo, ela pode ser facilmente manipulada, replicada, espalhada, ela pode ser produzida com produtos locais, porque a gente faz, hoje mesmo eu estava pensando numa tintura de girassol, né? Que você utiliza as homeopatias não só para tratar causas humanas, mas também você pode utilizar ela para os animais, para as flores, para o ambiente aonde você vive, a tua casa, o teu trabalho, né? Então, ela tem muitas aplicações, né? Então, ela é muito eficaz, né? E ela também é muito acessível, porque nós não poderíamos sobreviver sem as plantas, né? O que seria de nós sem as plantas? Aí, agora, sem a água, sem o verde, sem o ar, sem o sol, sem as abelhas que polinizam, né? Então, as plantas são de vital importância para nós. E, além disso, elas podem também, além de serem vitais, nós temos os alimentos, os cereais, as verduras, as frutas, bebidas, a medicina de imensa variedade de compostos químicos, a energia dos biocombustíveis que substitui o carvão, que é tão poluente, fibras, madeiras, roupas e outras coisas. Mas eu queria comentar com vocês rapidamente aonde começou essa questão. Olha só, como começou essa questão? O Hahnemann não chegou a comentar, a falar sobre a homeopatia nas plantas.
Aonde começou essa questão da homeopatia nas plantas? Começou, né, por Lili e Eugen Kolisko, na Universidade de Stuttgart, sob a orientação de Rudolf Steiner. Conhece, Andréia? Por acaso a gente conhece? Então, esse uso da homeopatia nas plantas começou com ele, porque o Rudolf Steiner é o criador da antroposofia, depois a Andréia fala, o Edgar, com um ciclo de palestras proferidas aos agricultores em 1924. Isso que você já falou anteriormente. Então, ali foram usados cerca de 300 preparados feitos com sais minerais e com plantas, né? E esses compostos tinham o objetivo de manejar qualquer praga ou enfermidade, né? De manter a terra em estado de saúde e fertilidade. Outra questão muito interessante, que a homeopatia, ela foi oficializada no Brasil. Não é uma coisa assim meio de doido. Não, ela é oficializada como insumo agrícola pelo Ministério da Agricultura, Instrução Normativa número 7, publicada no Diário Oficial da União em 19 de 5 de 1999. E essa questão da homeopatia reflete agora, por exemplo, na certificação, né? Nós temos os nossos vinhos certificados, orgânicos e biodinâmicos. Vejam que é toda uma cadeia, é uma trajetória. Então, a homeopatia abrange o emprego de produtos orgânicos, ecológicos, biodinâmicos, naturais, sustentáveis e regenerativos, biológicos, agroecológicos e assim também na permacultura, né? E a homeopatia, ela é compatível com diversos modelos agrícolas, orgânicos e ecológicos. Mas então, como que a gente trabalha a homeopatia nas plantas? Observando o que ela tem. Por exemplo, tem um período, né, Edgar, da poda. Sim, você tem uma agressão, aí você tem um corte. Você tem você tem que trabalhar a homeopatia para que essa ação do mecanismo, né, se torne mais assim leve. Então, por isso que a gente entra bastante com a arnica. Arnica montana, ela é um remédio, né? Quer dizer, ele quer dizer para ela, fique tranquilo, né? Eu estou fazendo a poda, já vai passar, vai curar, vai ficar tudo bem, e amanhã vai ser melhor, você vai ficar mais bela. Então, a arnica montana, ela é um remédio para fraturas, né? Então, o que acontece? O que acontece quando está na época da poda? Tem que cortar, tem que podar para que a videira consiga novamente fazer a sua brota, né? Isso. Então, a arnica montana ela é indicada para contusão, entorses e fraturas. Nós aplicamos a arnica na poda, antes, depois, em períodos de muito vento, vento agressivo, frio fora de época. São algumas das aplicações. Outra, por exemplo, a estapicágria, ela é muito utilizada para os vegetais, tudo que suga, os pulgões, aquela Edgar, dos cítricos. Deixa eu só tomar uma aguinha. Como é aquela dos cítricos? A mosca? Não. Aquelas... A fumagina? Isso, a fumagina também, nos cítricos, né? É impressionante quando se coloca a homeopatia, que você tem problema num cítrico, em questão de 2, 3 aplicações que você faz, ela já é outra vida. É impressionante a mudança. Nós temos aqui um pé de limão siciliano e ele estava ali, não vai, aí eu comecei. Depois a homeopatia eu comecei a aplicar, né?
e Uhum, folhas lindas, maravilhosas. Então, além disso, tem outras homeopatias, por exemplo, a Nux vomica. A Nux uhum. vômicas para os animais é para indigestão, alguns problemas estomacais também para as pessoas. Nos vinhedos é para desintoxicação. E assim vai. Mundo. É um mundo, né, de tratamentos, né, mas sempre buscando a energia vital da planta, também do solo e também do ambiente das pessoas e dos animais. Fala, né? Isso A tu deixou, abriu a porta, pronto. Mas isso é muito bonito porque a gente pode perceber que a linguagem que a gente tem na homeopatia e, por exemplo, na agricultura biodinâmica é a mesma linguagem. E isso é o que você também já trouxe, Marilei, desse caminho agrícola de processos vivos. Então a gente procura olhar a partir daquilo que vive e cuidar e zelar e alimentar e nutrir e curar a partir desses processos vitais, né? Que você trouxe como energia vital, no caso aí de todos os elementos da paisagem. E justamente quando a gente olha para isso, para esses processos vitais, a gente percebe que existem situações que são mais vinculadas à percepção sensorial física, mas também por trás disso, então, por trás daquilo que se manifesta, existe um campo energético, um campo sutil, que a gente pode dizer que está vinculado aos éteres, aquilo que não é perceptível sensorialmente. Né? A gente pode, e quando a gente trabalha na Terra, a gente acaba percebendo isso, se a gente tem o coração e a escuta para isso, sem dúvida, né? Então, à medida que a gente vai trabalhando com esse impulso vital, a gente percebe que ele é formado não só por aquela aparência física, mas que existe algo muito maior junto daquela aparência física. Né? E que se revelam, por exemplo, nessa qualidade do éter mesmo da paisagem, ou daquilo que é o etérico, o vital na planta, aquilo que é qualidade de luminosidade numa paisagem, né? E aí, sem dúvida, também aquilo que existe entre um vinhedo e outro, ou entre o animal e o vegetal, né? O animal que circula na paisagem, o próprio ser humano. Então, entre, né, nessa relação, o que se cria é algo extremamente importante e é ali que a gente toca, por exemplo, na agricultura biodinâmica, nutrindo essas relações, essas inter-relações. E aí é como se fosse aquilo que existe e que não é visível, né? Entre duas pessoas existe também aquilo que é calor entre as pessoas, entre um ser humano e um animal, uma planta ou o próprio organismo agrícola. Então, toda essa conexão, toda essa forma de se relacionar que é tão essencial para a agricultura biodinâmica, isso talvez em outra forma de fazer agricultura, no caso que você mencionou, né, Marilei, bastante dessa agricultura que usa agrotóxicos, a gente não percebe, a gente acaba matando esse entre. E aí a gente fica só com aquilo que é pontual e que é, vamos dizer, a doença que se apresenta, né? Então é outra forma de lidar com esses processos e é justamente a partir desse olhar do vivo, né? Do vital. E aí, nesse sentido, eu vejo que as plantas, que os animais,
e a própria terra são órgãos de percepção de uma paisagem, assim como o próprio ser humano. Então, é, vamos olhar um pouco para a planta, né, para o vegetal, mas a gente poderia também olhar do mesmo modo para o animal que se encontra em uma paisagem específica. Então, esse animal, ele percebe o seu redor, ele percebe os animais que estão com ele percebe os vegetais, e ele escolhe o vegetal que ele vai comer, a vaca escolhe o capim que ela vai pastejar, ou a leguminosa que ela vai também pastejar. Então, esse animal, ele percebe a natureza ao redor, ele percebe a chuva, ele percebe as estrelas que estão ao redor durante o dia e a noite. Então, ele está conectado, ele está vinculado a essa esfera grandiosa ao seu redor, né? Então, é como que esses seres da natureza fossem órgãos de percepção de toda a natureza. E aí a gente pode extrapolar um pouco, né, para aquilo que também não é visível, que são, eu vou mencionar aqui como sendo aquilo que nutre essa elementariedade da natureza. Então, existe algo na natureza, justamente isso que conecta um e outro, que a gente não vê. E nesse sentido, quando a gente trabalha com a homeopatia, com a agricultura biodinâmica, com os preparados, a gente está nutrindo, a gente está levando alimento e forças sanadoras também para essa esfera da natureza, né? E, e aí, talvez entrando um pouquinho nessa qualidade dos preparados, os preparados a gente pode olhar os preparados biodinâmicos, como você mencionou, Marilei, existem os preparados biodinâmicos primários, a gente pode dizer, ou os mais conhecidos, né, que a gente já mencionou em outros encontros aqui com vocês. É, e existem uma série de preparados homeopáticos e preparados, vamos dizer, com forças nutritivas, que são preparados secundários ou acessórios, que, por exemplo, o preparado de reis é um deles, né? Que a gente queria também mencionar um pouco Temos aqui. muito, Oi? queremos muito saber e é muito importante, porque o preparado de reis, nós Uhum, estamos nessa época pré-natal, né? E sim, 6 de janeiro, dia de reis. Então, isso que nós falávamos antes de energia vital, não só das plantas, das pessoas, mas também do ambiente, né? Isso isso. tem um significado. Então, Andréia, queríamos que tu falasse mais sobre. Sim, antes de entrar no preparado de reis, eu gostaria de trazer um aspecto que eu trato muito na agricultura biodinâmica, que é justamente esse momento do desenvolvimento do ser humano, da humanidade, que a gente entra num tempo, vamos dizer, em que a humanidade desenvolve a sua consciência. Então, eu posso chamar isso de um despertar para a consciência, para a alma da consciência nos dias de hoje. Então, o que o ser humano antigamente fazia, muito antigamente, né, antes de qualquer um de nós nascermos, o que ele fazia de forma assim instintiva, quase sem pensar, né, ele ia fazendo, né? Hoje em dia já não é mais assim. A gente está num tempo em que o mundo e a própria humanidade precisa desenvolver esse estado da alma da consciência, né? E o mundo pede isso, né? Esse mundo que está aqui fora de nós, ele pede uma atitude não aleatória, ele pede uma atitude firme, com o pé no chão, tomar essa vida
nas mãos e assumir realmente com consciência, né? Então, esse é um dos propósitos também da biodinâmica, que é trabalhar essa forma de atuação vinculada à agricultura, né? Sem dúvida. Então, a produção de alimentos, ela se torna uma necessidade também desse desenvolvimento consciente, né? De como eu produzo o alimento, como eu quero produzir, qual é a qualidade que eu quero nesse alimento. Então, nesse sentido, a gente procura na biodinâmica, de fato, evitar essa contínua perda de qualidade nutricional dos alimentos. Porque a gente sabe que no último século, a gente pode dizer, né, no século XX, início do século XXI que estamos, a qualidade nutricional dos alimentos, ela decaiu muito. Então, em termos de qualidade alimentícia nutricional, né? Então, aquilo que continha ainda essa força vital um século atrás, né? Antes da Revolução Verde, antes da Primeira Guerra Mundial, hoje em dia o alimento já está quase se desmanchando, né? Em qualidade nutricional vital. Ele pode ter uma aparência muito bonita, mas nutricionalmente ele tem uma carga baixa, vamos dizer Por isso, assim. André, que a gente pode falar, nós temos um restaurante aqui, né, com um menu de Aham. nutrição orgânica e biodinâmica. É impressionante, o Edgar pode falar, todas as pessoas dizem, mas como? Como que isso tem tanto sabor? Por exemplo, a coisa mais singela é você comer um tomate convencional e um Sim, tomate orgânico ou um tomate biodinâmico. Os orgânicos e biodinâmicos terão uma explosão de sabores, o que não isso, acontece com o convencional. isso. Exatamente. Então, um fenômeno que de fato acontece é que quando a gente cuida dessa produção de forma biodinâmica, com a permacultura, na agricultura sintrópica, na agricultura orgânica bem feita, a gente acaba desenvolvendo todo um ambiente ao redor desse alimento, dessa produção. E esse ambiente, ele é preenchido, vamos dizer assim, ele é totalmente envolto por essas forças formativas de qualidade elevada. Então, existe, eu vou dizer assim, de uma qualidade elevada rumo a esse âmbito mais sutil que a gente estava falando antes, né? Dessa qualidade vital, astral também. Então, o alimento em si, ele não é simplesmente uma É, massa material, né? Ele tem todas essas notas que a gente percebe sensorialmente através dos nossos órgãos dos sentidos, mas também essa força nutricional que realmente alimenta o nosso pensamento e também o nosso corpo físico e emocional. Então, nesse sentido, esses alimentos, eles carregam forças formativas e forças criativas a partir desse trabalho com muita dedicação da agricultura biodinâmica. Então, esse é um dos objetivos, vamos dizer assim, que a agricultura biodinâmica também preza, que é não só esse lado ecológico de cuidado com a paisagem, isso é importantíssimo, né? Mas também essa qualidade final do produto alimentício e também das fibras para tecido, né? Como você mencionou, de todo essa produção agrícola que para onde ela pode se direcionar, dos vinhos biodinâmicos, né? Da Vinum Terra. Então, a gente percebe que esse trabalho ele é muito mais do que, vamos dizer, receitas que vão garantir uma boa produção. Tem todo esse envolvimento do agricultor, da comunidade agrícola e também, de certa forma, da comunidade de consumidores ou que apoiam essa agricultura. e Então, uma das sim, coisas, agora que você falou desse desenvolvimento, né?
Uma das Aham. coisas que a gente observa, por exemplo, nos vinhos. Quando você fala com alguém, sim, qual é o valor? Não é um valor exagerado, é um valor justo. Por quê? Porque há um processo diferenciado na produção orgânica biodinâmica de uvas, que não é o mesmo Uhum. processo convencional. E ele não pode ser igual, não pode ser igual, e não pode ter o mesmo valor, porque a preocupação do vinho não é só o vinho, Uhum. aromático, acidez equilibrada, não é só isso, mas é um vinho de proporcionar essa carga nutricional. É uma Isso. bebida alcoólica? É, mas tomada em proporções equilibradas, ele faz bem e muito, e sem agrotóxicos. Então, tem todas essas nuances. Isso. E aí, justamente nesse olhar que a gente pode desenvolver, né, dessa consciência plena do agricultor, do todo ser humano, inclusive do consumidor, eu sempre trabalho muito essa atitude, vamos dizer assim, de veneração. Renan falando que aprova os vinhos da Vinho Terra. Obrigada, Renan. Então, junto com essa atitude de amar os vinhos biodinâmicos, né, e não só os vinhos, as hortaliças, o cacau, o café, todos os elementos, os alimentos, Tem a né, família Giori, que é café biodinâmico, biodinâmico, Volkmann, isso, que tem o arroz exato, a Daniela biodinâmica, que eles têm o chocolate, cacau e o Luciano. mais Uhum. isso. Então, já começa a ter, e acho importante comentar isso, Andréia, toda vez que você adquirir um produto biodinâmico, primeiro você está incentivando a preservação da biodiversidade do planeta. E Sim, não só isso, incentivando para que esses agricultores consigam desenvolver mais produtos biodinâmicos. E isso. com a estrutura, né? Porque hoje é diferente. Eu posso falar por mim, o quanto me foi grato quando eu adquiri um trator melhor, quando eu consegui um pulverizador melhor, Uhum. agora que conseguimos cobrir uma parte dos vinhedos, mas isso são investimentos. Então, essas pessoas estão investindo na biodinâmica, nos produtores biodinâmicos, mas eles, indiretamente, estão nos ajudando a crescer com a tecnologia, com a irrigação, com mecanismos para aumentar a produtividade, a qualidade dos produtos e baixar os custos. Se nós conseguirmos baixar os custos, né, e aumentar a qualidade e a produtividade, ninguém de sã consciência vai deixar de tomar um vinho biodinâmico para comprar um convencional do mesmo valor. Sim, a Sim. gente tem essa preocupação também, né? Tem essa, de cada vez mais baixar os custos, mas isso não é só ali, né? Isso que tu comentou primeiro na primeira parte, Andréia, Aham. das mudanças climáticas, né? Então, Isso. que nem diz o Edgar, não é o que você quer da videira, é quanto ela pode te dar. É, e aí, nesse sentido, eu acho que a gente começa a tocar de novo naquilo que são as relações, né. E justamente, o que me desperta também é essa atitude que a gente pode desenvolver, mais uma vez, né, com relação a todos os elementos que compõem uma paisagem agrícola, é esse senso da veneração e da gratidão. E aí a gente entra mais uma vez nessa esfera dos preparados. E falando um pouco mais nesse preparado de reis,
mas também no preparado que é chamado preparado de harmonização, que pouca gente conhece. Esses dois preparados, eles justamente atuam nesse âmbito em que a gente reconhece que as forças elementais criativas e formativas da natureza, elas, de algum modo, se afastam da natureza trabalhada, ou seja, elas se afastam de paisagens que estão, sendo degeneradas, que já estão contaminadas. Então essa qualidade, primordial da natureza, ela garante, eh, ela garante a sanidade dos elementos que ali que compõem essa natureza. Ao passo que quando a gente trabalha de uma forma indevida, exploratória, os elementos da natureza, esses seres que são os seres criativos e formativos da natureza, eles vão se afastando e indo para regiões mais intactas do mundo, onde a natureza ainda é, vamos dizer, pura e intacta, né? E autêntica, vamos dizer assim. E quando a gente está trabalhando com agricultura com baixo impacto, vamos dizer, com a permacultura, com a agricultura sintrópica, biodinâmica e etc., a gente procura ainda resguardar esses elementos chaves, criativos e formativos da natureza, né? Claro, visando a produção de alimento, visando uma harmonia da paisagem, né? Cada um com as suas peculiaridades e com a sua individualidade, né? Em determinada paisagem ou determinado organismo agrícola, individualidade agrícola. Então a gente vai cultivando, vamos dizer, seres agrícolas dentro de uma grande paisagem, né? Dentro de um certo bioma, de uma região do Brasil ou de outro país. Muito bem, então, quando a gente trabalha a partir desses princípios que a gente está trazendo aqui, a gente percebe que esse gesto de veneração, de gratidão, ele surge. E justamente ao surgir esse gesto do agricultor, mas também do consumidor que aprecia um bom vinho ou um espetacular arroz Folkman biodinâmico, ou o chocolate lá da Bahia, que a gente comentou, e etc., a gente percebe que é necessário a gente voltar um pouco para esses seres da natureza, esses seres da formação e da criação, e oferecer algo para eles. E justamente essas oferendas é que são esses chamados preparados de reis ou então preparados de harmonização. E vejam que os preparados biodinâmicos que a gente usa tradicionalmente na agricultura também têm essas qualidades e outras, inclusive, né? Olhando também para a própria produção agrícola. Mas o restauro da natureza, o restauro desses seres elementais, dessa elementariedade da natureza, ela se encontra também nesses preparados secundários, ou acessórios. Então, o preparado de reis, que é esse que a gente trabalha nessa época, justamente entre Natal e Ano Novo, entre Natal e Dia de Reis, né? A gente poderia dizer nessas 12 noites santas também, né? É um preparado que foi trazido justamente para relembrar, para resguardar nesse corpo da terra, aquela memória que existe ou que está impregnada na terra daquela situação em que uma nova esperança vem
num momento de bastante escuridão na Terra, a gente pode dizer, do planeta, né, da humanidade. Então, aquela luz, aquela centelha luminosa que traz a, a esperança, né? O esperado. Então, os reis magos levaram a criança que nascia, levaram as substâncias hum, sagradas, a gente pode dizer, né? O ouro, a mirra e o incenso. Cada uma dessas substâncias, elas têm um significado, são simbolicamente reconhecidas, né? E eu posso falar brevemente aqui porque são as três substâncias com as quais a gente trabalha nesse preparado. Esse preparado é feito todos os anos com essas três substâncias. Ah, Então, o ouro, ele simboliza essa força, esse poder externo vindo a partir do Sol, né, dessa esfera cósmica solar e que adentra ao plano terreno na forma de ouro. Então, esse ouro carrega uma sabedoria plena. A gente poderia dizer que essa sabedoria do ouro, que temos como agora ouro material, substância aqui, mineral aqui nas entranhas da Terra, né? Ela carrega uma sabedoria do passado. É, algo que foi formado, vamos dizer, na gênese da Terra, nesse processo geológico, há bilhões de anos. Então, esse é o ouro, que é a substância, ou que é o mineral que a gente leva dentro para esse preparado. O outro ingrediente, a gente pode dizer, é o incenso. E o incenso, ele é o incenso de olíbano, é um símbolo do éter universal, podemos dizer. Então, na sua imagem primordial, ele pode estar relacionado com aquilo que o espírito oferta e habita, que vive permanentemente aqui entre nós. É aquilo que é efêmero no presente, né? Esse é o símbolo do incenso, que é quase que um contínuo formar-se e perecer, formar e perecer continuamente aqui na Terra a partir do incenso dessa planta, inclusive do olíbano. Uma purificação Oi? seria uma purificação. E isso tem a ver também. E ele tem a ver com aquilo que é, justamente aquilo que é o efêmero, né? No presente, e ele tem a ver com aquilo que é, então, passado e futuro. Ele faz a tudo. relação entre passado e futuro. Talvez o ciclo da vida, né, André? É, esse está mais vinculado à mirra, que é o símbolo, a gente pode dizer, da vitória da vida, Ah, né? Da vida. Então, a mirra vem como o símbolo da vitória da vida sobre o morrer, sobre a morte. E aí é a mirra que faz, é uma resina que a gente usa de mirra, é uma conexão das forças que levam justamente para o futuro. Então é quase que uma força que vem lá do futuro, essa da mirra. Enfim, essas três substâncias, e aí tem muito mais para a gente poder trabalhar, essas três substâncias, elas são consideradas pelos iniciados desde os antigos mistérios da humanidade. Então, não são substâncias de hoje somente, né? E essas três substâncias, como arquetípicas, como imagens ou como substâncias que trazem uma força
arquetípica, de um arquétipo para trabalhar aqui na Terra nos dias de hoje, e sempre foram trazidas e trabalhadas, né? Por exemplo, ouro também é composição de medicamentos, né? A gente sabe Não, também, por exemplo. homeopatia também, auro metálico. Exatamente, exatamente. E, bom, e então vem essa situação de que essas substâncias, elas carregam em si, a partir da sua essencialidade, elas carregam, memórias desses acontecimentos espirituais e que se revelam na manifestação delas aqui terrestre, na Terra, né. Então, a gente pode dizer e lembrar que são substâncias sagradas. E todo ano trazer isso para essa memória terrestre é uma forma de oferenda, de ofertar para o mundo sutil, elemental, justamente essas qualidades. E é aí que a gente toca quando a gente está trazendo essas qualidades a partir da mistura delas nesse preparado que foi desenvolvido pelo alemão chamado Hugo Erbe, nos anos 20 e 30. Ele desenvolveu inúmeros preparados, 30 e tantos preparados, e esse foi um deles, justamente nesse espírito de, ou nesse gesto de ofertar para os seres da natureza essa qualidade sagrada, né? A partir desses três substâncias. Que E aí a maravilhoso. e a gente costuma fazer essa mistura, num movimento, de dinamização, né. Existem algumas variações, a original ela foi desenvolvida para ser começar o processo da dinamização na noite de Silvestre, de São Silvestre, que é na noite, da virada do ano, então aquilo do ano passado fica lá para trás e entra-se a um novo ano com essa força nova da esperança, né? E depois essa mistura tá lá guardada, fica guardada até o dia 6 de janeiro, que é o dia de Reis, e nesse dia de Reis, essa mistura ela é dinamizada em água por 1 hora, assim como o preparado original de chifre esterco e de sílica, né, biodinâmicos, e depois disso, essa mistura, essa dinamização é levada ao campo. A gente costuma usar 30 gramas dessa mistura, desse preparado de Reis, para 100 litros de água. Então, é uma dosagem muito baixa, ainda não é tão baixa como homeopatia, mas é baixa, então tem ainda um quê de substância. E aí nós levamos para a natureza e aplicamos assim ao redor, né, dessa paisagem em que o organismo agrícola está, mas também em outras paisagens, Como né? Não precisa 501. ser só vinculada à agricultura. Como é Como, que é, Edgar? como 501. A gente leva em gotas mais Ah, como grossas, como 500. como o chifre esterco, a gente leva em gotas mais grossas para isso realmente tocar na terra e tocar na esfera, terrestre, né, na matéria física. Tá. Bom, esse é o preparado que a gente chama o preparado de Reis e que a gente percebe essa qualidade de estar nutrindo e rememorando com essa força sagrada o ambiente todo da Terra, né? E esse preparado é utilizado, muito utilizado em todo o planeta, né? Muitos lugares utilizam, é um preparado bem, Bom, bem usado, bem tradicional em muitos países. É, e acho que é importante dizer que, eh, que esses
preparados, eles carregam então em si esse gesto que o agricultor, as pessoas que estão ali imbuídas daquela atitude de dinamização, que estão conversando, que estão confraternizando, né? Isso também é carregado nessa memória que a água absorve também dos bons pensamentos que estão sendo carregados ali, né? Então, isso também para todo preparado é muito válido. Uma outra versão desse preparado é fazê-lo não no dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, mas sim no dia 24 para 25 de dezembro. Então, pegando também esse início das Noites Santas, das 12 Noites Santas, pegando o Natal, né? Ah, Então, aí são vertentes que vão sendo adaptadas e todas funcionam muito bem, a gente pode dizer. que lindo, Andréia. Nossa, tu vê, eu queria só agradecer todas as pessoas que estão Muita aqui nos gente. acompanhando e um amigo Sim. muito querido da Itália, o Paulo. O Paulo está Aham. aqui nos acompanhando. Obrigada, Paulo. Saudades, muitas saudades. Mas Que que bom. maravilhoso, né, Andréia? Certamente na Itália também esse preparado é utilizado em algum canto da Itália ou em vários cantos da Itália. Deve ser, né? Isso. E tem um outro preparado que também é um preparado irmão desse, né? Que é o preparado de harmonização que eu faço em muitas áreas rurais e a gente agora não está vinculado especificamente a essa época do Natal, né? Vale ressaltar que esse preparado de reis também pode ser guardado, bem armazenado, o líquido ou a substância e utilizado durante o ano quando o agricultor sente necessidade, né? Então, isso também é possível fazer. E aí eu queria mencionar esse outro preparado que é o de harmonização, que também é feito com ingredientes que a gente usa como alimento, né? Eu tenho uma lista de ingredientes, eu não vou agora passar, quem quiser pode entrar em contato comigo aqui pelo Instagram mesmo, e a gente troca uma ideia, mas ele leva suco de uva, ele leva a clara de ovo, ele leva sal, ele leva mel, ele leva óleo ou azeite, enfim, tem ali uma série de ingredientes, a gente mistura de uma forma específica, são ingredientes da cozinha, né? São ingredientes utilizados na cozinha. E a gente faz como um fermentado, e depois de 2 a 3 meses ele está pronto. Nós dinamizamos também 1 hora em água, e a gente espalha na natureza também nessa atitude de gratidão para com a natureza toda. É quase que como uma celebração de agradecimento, como antigamente se fazia com a festa da colheita, por exemplo, né. Então esse preparado tem também esse viés de justamente nutrir as forças favoráveis e agregadoras da natureza, né, os seres elementais que estão ativos durante todo o ciclo, agrícola, e afastam, por assim dizer, a qualidade das forças adversas ou dos seres que atuam de forma adversa, na nossa natureza e através de nós também. Então, esse preparado chamado preparado de harmonização, ele é bastante utilizado. Quem me conhece sabe que eu gosto bastante dele e que eu vejo hoje em dia uma enorme necessidade de ser utilizado com esse impulso de renovar, de trazer alimento, de trazer uma força construtiva, agregadora para os seres da natureza em forma de gratidão, veneração e respeito. Então,
é o preparado de harmonização. Então, que como o próprio nome já diz, ele ajuda o ser humano nessa tentativa de harmonizar as forças e os seres naturais, né? Que estão pedindo essa ajuda para a gente. E tão Então, necessária, né, Andréia, nos dias atuais. necessário, Muito, muito necessário. muito bem E explicado. Quanto tempo já estamos nessa Não sei, conversa? não sei nem que hora. Quanto tempo, André? não Estamos, sei, a gente podia ficar ainda umas 2 horas, né? mas Não vamos assustar o pessoal. eu acho, Mas se alguém tiver alguma pergunta, também está aqui o professor Fernando. Oi, Fernando, abraço, que também participou com a gente aqui de uma live, porque a gente quis, nessa última live, né, do ano, agradecer, né, a todas as pessoas, a Giori Farm, a Kátia Banharelli, a Daniela do Chocolate, você, Andréia, o professor Fernando, o professor Luiz Carlos Bombassaro, que falou sobre vinho e filosofia, muito interessante. O professor Fernando, que trabalha com as comunidades, com as cooperativas, né? E o Vulkman também esteve aqui. quem quiser ver, não assistiu, né? Quem quiser assistir essas lives todas, está no canal Davi Num Terra no YouTube. E aqui também no Instagram. Então, a gente traz esses debates porque é muito importante, né, André? E todas as pessoas que estiveram com a gente contribuíram, assim, muito. Cada um dentro do seu trabalho ligado a isso, né? Então, isso é muito importante para que a gente possa divulgar cada vez mais, né? Então, André, eu também queria que você falasse como que as pessoas te encontram, como faz. Para consultoria, para comprar Acho que o mais fácil é, já que a gente está aqui no Instagram, através do Instagram. Eu tenho 2 canais de Instagram, esse que vocês estão vendo, que é agricultura.biodinâmica, e o outro no qual eu trabalho que eu posto imagens dos preparados, que é o Bioflora. Ponto preparado biodinâmico. Esses são os canais mais acessíveis para a gente que está aqui no Instagram e fico muito contente se vocês tiverem dúvidas, perguntas e a gente puder consultoria, interagir tudo por pode aí. procurar você para uma consultoria, tudo por aí. Preparados, comprar. Tudo por aqui. Depois começando pelo Instagram, depois a gente vai expandindo. Nos tornamos digitais. Mas uma outra eu queria coisinha. aproveitar e falar a todos, quem tem interesse em iniciar uma agricultura biodinâmica e tem um organismo agrícola, e esse organismo agrícola não teve ação química, procurar a consultoria para que inicie certo desde o início. Isso. Não colocar produtos, o esterco de galinha, NPK sintético, e depois começar tudo de novo para recuperar. É muito difícil. Então, é melhor já contratar e fazer tudo certinho desde o início e vai sentir a alegria que eu sinto, a emoção que eu sinto todos os dias, como a Andréia sente, como a Marilei sente, e muitas pessoas sentem, porque a gente vive em harmonia com a natureza. Falando com as uvas. Mas eu queria também mostrar esse vinho para o pessoal que não conhece e homenagear, né, Andréia, os 100 anos da agricultura biodinâmica no mundo, né? E os 50 anos da agricultura biodinâmica no Brasil. Um vinho né? muito especial. Então, esse vinho é um vinho, como todos os outros vinhos nossos, é um vinho de uvas orgânicas e biodinâmicas, um vinho que, na sua elaboração, não contém adição de sulfitos, nem chaptalização, que é a correção do açúcar,
não tem nenhum produto enológico Não tem nada. de fermentação espontânea, com leveduras selvagens e totalmente sobre borras. Além disso, por ser um vinho brasileiro, pelos 100 anos da agricultura biodinâmica, ele foi estabilizado em madeiras brasileiras. Esse aqui foi estabilizado em Grápia e tem o outro que foi estabilizado em Castanheira do Pará. Então, esse quem quiser pedir, entra no site ou no Insta da Vinum Terra. O site é vinicolavinumterra.com.br, ou aqui no Insta também, que dirige para lá. Então, é a celebração da vida, dos 100 anos da agricultura biodinâmica, que nós arduamente trabalhamos, principalmente o Edgar, no dia a dia, para proteger a biodiversidade e para ter um produto sustentável. Eu quero aproveitar nesse momento que estamos finalizando o ano. Obrigada pelos coraçõezinhos, todo mundo com os corações. Pelas palmas, por nos acompanhar, por nos apoiar. Continuem com a gente. 2025 promete muita coisa bonita por aí. Por enquanto, estamos trabalhando e as uvas estão lindas. Esperamos ter bons vinhos. Um Feliz Natal e um ano novo com muitas luzes, né? Com os preparados de reis. Andréia, querida, muito obrigado. Andréia. Muito obrigada a vocês, muito obrigada ao todo o trabalho com a terra que vocês fazem e pela possibilidade de oferecer também para nós essa qualidade maravilhosa da bebida a partir da uva, né, do vinho, e que eu sei que é muito esforço mesmo, especialmente nos dias de hoje, né, que temos o que já falamos. E muito obrigada também às pessoas que estão aqui e que ainda virão assistir essa nossa conversa. Foi realmente a ideia de fazer uma conversa, né? Então foi muito bonito. Eu agradeço, desejo a todos também um lindo final de ano, com muitas inspirações e força para o novo ano que nos espera. Muito obrigada, querido Marilei e Edgar. Obrigada, Andréia. Obrigada a todos que estão aqui com a gente, a todos que vieram, que nos deram a honra de estar debatendo assuntos tão maravilhosos, que nos são tão caros, e nós ficamos olha, me arrepio toda, ficamos imensamente gratos por todos, por os que participaram, pelos que assistiram, e que de alguma maneira divulgam a agricultura biodinâmica. Obrigada. Tchau a todos. Tchau, André. Tchau, obrigada. Tchau. 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 Beijo. Tchau, beijo. Obrigado. Obrigada, Andréia.